a gente precisa entender como é que essa história de empreendedorismo, né, particularmente feminino, ela acontece, né? Levando em consideração que esses percalços e a chave, né, a virada de chave dela para dizer assim, poxa, acho que faz sentido esse negócio para mim. É importante a gente saber, né, como é que ela chega no patamar que ela se encontra hoje. Então eu queria que você começasse contando um pouquinho dessa história para a turma te conhecer e naturalmente poder entender um pouquinho como é que essa Ana Clara, que hoje a gente consegue conversar, consegue trocar uma informação, consegue apertar a mão para fazer um negócio, como é que ela se transforma e como é que ela inicia isso, né? Perfeito, né? Faltou um detalhe para falar na apresentação, porque a gente fala muito rápido, né? Sim. Mas hoje eu sou a líder de expansão da maior empresa de monitoramento de segurança da América Latina. E foi Boa. por isso que eu vim parar aqui em Aracaju, Perfeito. né? Mas antes de chegar aqui, foi muita água que rolou. Teve muita coisa que aconteceu, né? Mas o bichinho do empreendedorismo eu já batia ali, já ficava falando no meu ouvido por muito tempo, né? Mas começou isso tudo em 2019, um pouquinho antes da pandemia, né? Eu fiz engenharia, me formei na faculdade, fiz até um intercâmbio que me fez crescer muito também durante o tempo de faculdade. E aí eu terminei o curso e eu atuava na área. Todo mundo me pergunta, o que você fazia antes? Eu trabalhava com obra de usina hidrelétrica no meio do mato, no interior de Minas Gerais, dirigindo estrada de terra. Era uma loucura. Só que eu percebi, assim, que eu não me encontrava. E essa acho que é uma coisa que talvez bata na cabeça de todo mundo, né? Aquela dúvida, poxa, eu não tô me encontrando aqui, o que eu tenho que fazer e tal. E aí, eu sempre, assim, na época do vestibular, muita gente deve ter passado por isso também, foi em 2010 para 2011, tava um boom da engenharia. Perfeito, Copa do Mundo, Copa do Mundo, aquela loucura toda. E eu sempre fui muito boa em exatas no colégio e, naturalmente, eu acabei me encaminhando ali para engenharia. Perfeito. Então, eu entrei na engenharia de produção civil, fiz lá em Minas Gerais, Belo Horizonte. E o curso de engenharia, eu falo que não é desperdício nenhum para ninguém nunca, porque ele te ensina a resolver problema. Exato. Né? Eu terminei o curso, fiz o TCC, meu TCC até hoje, ele é citado aí afora, porque eu gosto de fazer tudo muito bem feito, desde sempre. E aí, eu cheguei num momento da minha vida que eu falei, cara, não é muito bem isso daqui que eu imaginava ser, não. Certo. E aí, na época, em 2019, estava começando a surgir aqueles podcasts, né, de negócios, de empreendedorismo. Eu comecei a acompanhar muita live no Instagram na época, para mudar a mentalidade mesmo. Perfeito. Que eu percebi, olha, com a cabeça que eu tô aqui hoje, não vou muito longe. Tem muita coisa que eu preciso mudar. Então, um pouquinho antes, eu comecei a me estudar autoconhecimento, a me estudar, ver como que eu podia melhorar como pessoa, porque eu acho que antes de você melhorar como profissional, você tem que melhorar como ser humano. Perfeito. Então, eu comecei a estudar várias coisas, de tudo você imaginar na vida, até de erva, eu estudei, de energias e tal. Eu falei, cara, realmente isso aqui não é o que eu quero pro resto da minha vida, não. Vou começar a pensar em outra coisa. E eu cheguei num pico ali no meio pro final de 2019, que eu tava num estresse muito alto. E aí eu decidi encerrar minha carreira na engenharia. Só que aí, eu fiz assim, eu rompi de uma hora para outra. Falei, vou começar agora com outra coisa. Já cheguei até a pensar em fazer outra faculdade. Certo. Mas acabei não fazendo. E aí, nesse meio tempo, um amigo me convidou para trabalhar com ele na área comercial. Foi meu primeiro contato com a área comercial. Eu sou filha de uma mãe que trabalhou 40 anos numa multinacional. Perfeito. Na área de vendas. Certo. Meu pai, ele também. Os dois são aposentados hoje. Bancário. Vamos entender de onde veio a veia comercial desta mulher, viu? Exatamente. E a vida inteira eu falei, eu não quero fazer igual minha mãe, não quero ser igual minha mãe, mas eu acho que ela falou assim, vai sim, minha filha, vai, no final das contas você vai para a área comercial e pronto. E aí, ela é uma grande inspiração para mim também. Sim. E aí, nesse meio tempo, eu falei, vou me permitir ter o contato ali com a área comercial. Tive um primeiro contato, na época eu não tinha tanto estudado sobre isso, sobre técnicas de venda, mas foi a primeira vez que eu parei para pensar, falei, realmente isso aqui talvez a minha praia. Perfeito. E aí, nesse tempo, eu comecei, paralelo a esse trabalho, a estudar muito de marketing digital. Perfeito. Tava um boom muito forte. Exato. Tava rolando muito podcast, então eu acabava escutando, tava rolando muita live. Isso foi antes ainda da pandemia. Sim. Na pandemia intensificou, mas antes tinha muita coisa legal. E aí eu fui agregando conhecimento. Nessa época eu comecei uma meta de ler um livro por mês, e estava lendo sobre finanças, sobre tudo, sem imaginar. Falei, realmente acho que agora é a hora de eu criar coragem e virar empreendedora.
E aí, no final de 2019, eu, minha mãe e minha irmã nos juntamos e abrimos uma empresa de brindes. Ela existe até hoje, lá em Belo Horizonte. Hoje as duas que tocam. É a Unique? É uma Unique, a própria, a Unique perfeito. Quando eu personalizados. vejo, só para fazer um parênteses para que vocês entendam, como eu acompanho ela nas redes sociais, eu vejo geralmente ela postando, né? E aí, enfim, não sei o que, e tal. E só que eu sempre tive a curiosidade, eu não sabia exatamente como era aquela ligação, tô entendendo ela aqui agora, fazendo né? sentido, Tá fazendo né? sentido. Tá tudo ligando conectado, aí na sua cabeça, tá conectado. Então, nesse final de 2019, a gente resolveu abrir uma empresa de personalizados. Perfeito. Que nada mais era que brindes personalizados para festas e eventos. Tá. Abrimos no final de 2019, aí fizemos um carnaval maravilhoso em 2020. Perfeito. Em março, pandemia. O que aconteceu primeiro? Acabou o evento. Exato. Pau quebrou. Primeira coisa que acabou foi o evento. E aí, eu comecei a perceber o tanto que eu tenho a cabeça criativa. Uhum. Sempre fui muito criativa desde pequena. Todo mundo sempre falou isso. As professoras falavam com a minha mãe. E aí, eu falei, cara, tem que pensar fora da caixa. Se não vai ter evento, nós vamos ter que inventar uma outra coisa. Então, nós migramos para presentes e criar experiências em casa. Perfeito. Então, eu comecei a criar alguns presentes, assim, de brinde, presente com cerveja, com vinho, kit. Aí, bombamos no Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Mães. E aí, a coisa começou a rodar. Só que, na época, né, a minha irmã também tinha saído do trabalho dela, a minha mãe já se aposentou. E aí, uma empresa jovem para 3 pessoas se sustentarem, não ia girar. Exato. Apesar de hoje ela estar super bem, às vezes dou um apoio lá também, né? Só que não ia girar. E aí, eu já estava com esse negócio, sempre fui muito falante, né? Sim. Falava muito no Instagram, falava muito nos stories, fazia propaganda para aquela coisa toda. E no CrossFit, Sim. um amigo meu um dia me viu lá. Tava lá treinando, daquele jeito que todo mundo me vê, né? Gente, eu tô arrumadinha aqui agora, tá? Mas normalmente eu não sou assim, não. Vocês acompanham que vocês vão ver que é verdade. Normalmente não é assim, não, tá? Tem seu momento. E aí, ele virou pra mim e falou assim, olha, você tá feliz fazendo o que você tá fazendo hoje? Você tá ganhando dinheiro? Certo. Eu falei, podia melhorar, né? Podia estar melhor. Aí ele falou, olha, vem aqui conhecer, eu tô num projeto novo hoje, uma oportunidade de você empreender, né, num modelo diferente de negócio, acho que você vai gostar. E aí eu fui lá, um dia, fui assistir, eu tô lá até hoje. Tem 3 anos. 3 anos nesse negócio de assistir. Exatamente. Então, a veia empreendedora, ela me desenvolveu muito nesse primeiro negócio, né, da Unique, que ainda vive. Inclusive, a empresa que eu tô hoje é cliente da Unique também. Sim. Então, a gente faz muita parceria ali com o pessoal. E eu falo muito que me fez desenvolver coisas que, às vezes, no mundo da engenharia, eu ficava numa caixinha ali, né? Por um tempo, eu fui CLT, depois a gente migrou para o PJ. Muitas empresas fazem isso, né? Exato. Só que eu vivia numa caixinha, eu trabalhava muito já. Para mim, trabalhar nunca foi um problema. Sim. Sempre adorei, sempre fui muito assim. Perfeito. Só que eu comecei a ver que me podava em muita coisa. Sim. Às vezes eu queria me expressar, né, da minha maneira. Sim. E eu não tinha espaço. Então, quando a gente abriu esse negócio, né, a Unique no primeiro momento, eu comecei a gostar. Falei, nossa, eu gosto de gravar story, eu gosto de conversar com pessoas, de ter essas características de convencimento. Então, essa outra oportunidade, né, de empreendedorismo que surgiu depois nessa empresa de segurança que eu estou hoje, me trouxe bagagem técnica, conhecimento, rua, vivência, que eu não tinha antes. Né? Eram coisas que eu não tinha experiência. Sim. Então, eu digo que minha veia empreendedora começou ali. Lá atrás, na Unique, fui me desenvolvendo, fui fazendo curso, tudo de curso que aparecia online, livro. Não sei te dizer quantos livros que eu li de lá pra cá. Porque nada na vida da gente, a gente cresce sem conhecimento. Exato. Não adianta você querer, com a mesma cabeça que você tem. Daí, nós estamos falando aí de 2019, a gente tem 4, quase 5 anos. Sim. Em 5 anos, se você mantiver a mesma cabeça, não vai para lugar nenhum. Perfeito. Então, foi aí que eu conquistei isso. Foi a minha virada de chave. Me conhecer, entender sobre empreendedorismo e primeiro agir, né? Tomar coragem e ir embora.